Porque é isso que aconteceu com o Carlo Acutis. Não é um corpo incorrupto, como a gente vê bastante em história de milagreiro, por exemplo. O que é um corpo incorrupto? O corpo incorrupto é um corpo que não é decomposto. Tá. Assim, ele se preserva. Vou falar um famoso, menina Isildinha. O corpo estava em perfeitas condições. Em perfeitas condições. Esse é o corpo incorrupto que a gente que fala. fica um tempo sepultado, muito tempo sepultado. Isildinha ficou quase 40 anos. E quando desenterra? Não, a Isildinha, quando desenterraram, ela estava incorrupta, as flores estavam preservadas, o vestidinho estava preservado, tudo estava preservado com ela. Mas o Carlo Acutis não foi, o corpo dele não estava incorrupto. Não estava incorrupto, era um corpo que já tinha se decomposto, boa parte dele. Eles refizeram o corpo dele com silicone, o corpo dele está lá mesmo. É a estrutura, lembra aquela... A estrutura, né? O boneco, digamos, o boneco que eu digo. Lembra aquele boneco que a gente tinha na nossa época da Pantera Cor-de-Rosa, que tinha um esqueleto? Lembro. É aquilo. Preencheram com outros materiais, mas os restos, os ossos dele, quer dizer, existe. Só que refizeram toda o rosto, a fisionomia dele. Então é impressionante porque, independente de ser ou não, é muito impressionante. O rosto do Carlo Acutis não é de cera, é de silicone, então ele tem um aspecto de vida, assim, impressionante. Parece estar corado, né? É muito mais, parece que tá muito mais vivo do que eu, em foto amarelo, boca seca, imagina, ele tá lá, rosinha, bonitinho, cabelo, uma roupinha. Porque o Carlo Acutis, ele foi uma mudança importante na igreja. Eu não conhecia muito o Carlo Acutis. E eu, depois que eu soube, quer dizer, o trabalho dele foi um trabalho pioneiro na igreja, porque ele morreu em 2006. Cara, é muito ontem, assim. Ontem. E assim, e se a gente pensar que, pô, quando eu morei na Itália em 97, morei na Inglaterra, morei na Itália. Ele morreu em 2006. Quando ele começa a fazer isso, então no começo dos anos 2000, em 97, a internet que eu usava de vez em quando era aquela de telefone. Sim. Imagina se pensar em fazer um site pra você. Sim. Era a Coca-Cola que tinha site. Ninguém tinha site. Então, ele criar um site pra catalogar milagres eucarísticos, né? E aparições marianas foi uma mudança, porque a igreja também não se importava muito com a internet, e a internet acabou, com o passar dos anos, um ambiente de jovens. Então eu entendo o motivo deles terem deixado ele bonitinho, porque no final das contas, ele seria muito mais um exemplo para os jovens, né? Ele era católico, fervoroso, converteu os pais, teve esse trabalho todo na internet. É uma história de um jovem que fez um site numa época que a internet estava começando. Ele morre muito cedo, com 17 anos, né? Ele teve leucemia, 15 anos. Teve leucemia. Ele é de 91, me ajuda com as contas. Ele morreu em 2006, 15 anos. Morre com 15 anos de leucemia. Ele chegou a fazer tratamento, você sabe disso? Ele chegou. Ele fez em Módena. Ele morreu em Módena, foi enterrado em Assis, depois foi exumado, né? Quanto tempo depois ele foi exumado? Acho que ele foi exumado em 2013. Um tempo considerável. Um tempo considerável. Um corpo demora mais ou menos quanto tempo? Uns 5 anos para decompor? Os corpos normal, eu tô falando pelo tempo de exumação possível, né? Então, exumação, principalmente em quadras gerais de cemitério, eles ficam entre 3 e 7 anos. Esse é um tempo. período. Então, 3 anos, porque tem um fluxo muito grande, então normalmente 3 anos, e às vezes colocam alguns produtos para acelerar esse processo, tem como fazer isso. E ele não tá embalsamado, esse que é o X da questão, talvez seja esse. Ele foi refeito. O corpo todo. Entendi. Existe uma estrutura óssea que é dele, provavelmente uma ou outra parte ali que estava preservado, mas ele foi refeito. O rostinho dele, cabelo, assim, é muito... E é ele, é impressionante, porque as fotos são idênticas, assim. Eu levei minhas filhas, a gente tava tudo junto. Minha filha de 5 anos, acho que era uma criança, era um cara mesmo. Acho que dormindo, ele vai parece. Ficar aí, ninguém vai tirar ele daí. Ah lá, olha aí. E aí, e como é que é lá, assim? Ele fica dentro, o corpo fica exposto sempre? Ele fica sempre lá? Sempre. Ou em algum momento que é aberto? Não, fica sempre exposto. Você vai na igreja, a igreja da Espoliazione, você entra na igreja e ele tá lá exatamente como no vídeo. Tudo aceso, assim, bem... parece ter um moleque deitado. Impactante. Tiago do céu. Ele fica do lado direito, assim, da igreja. Você entra, tem um altar onde se fazem as missas e tal. Aí você dá uma voltinha, tem uns banquinhos na frente, a galera fica... Gente pra caramba, tudo lá rezando pra ele. E
ele lá expostão, assim, calça jeans, tênis da Nike. E ele tá com tênis da Nike. Tá. Ele é um santo, ele é um beato, né? Ele é beato, né? Não é santo, beato, ele é um beato. O beato, ele tem um reconhecimento de um milagre e a partir de 2 milagres você começa a ter a possibilidade de canonização. E o que é interessante do Carlos Acutis é que esse milagre é brasileiro, né? Então, quero que fale disso, é verdade. É Maranhão, né? Tem 2, na verdade. Tá. Tem um que é de Campo Grande e outro acho que é lá de Goiás, assim. E um do menininho que teve uma doença no pâncreas e outro tem uma doença genética. Agora eu não lembro qual que foi. Eu acho que é esse que teve a doença no pâncreas primeiro e depois, quando já existia toda essa atmosfera, né, de possível santidade do Carlo Acutis, um item dele foi levado para uma celebração em Campo Grande. E aí o avô dessa criança, super católico, e que ela tinha uma condição genética complicada, acabou tocando uma camiseta, uma coisa assim, porque distribuíram as coisas do Carlo Acutis pelo mundo. Então a camiseta dele era uma relíquia. Tipo, é o que veio pra cá. É uma relíquia. E aí ele botou a mão, pediu pra ele ajudar e ajudou o menininho. Neto foi curado. Aí o menino foi curado. Olha que incrível. Mas eu falo também isso. Falo, gente, tem que ter fé, tem que ir lá tal, mas não deixe de ir no médico, né? Porque os médicos têm que resolver. Não, né? óbvio. Claro. Então eu falo muito porque parece que a gente é super... É a fé e a razão. Que a gente é super nossa. Não, só tocou, tá não. Vai lá no milagreiro do cemitério, mas não deixa de ir no médico, toma os remédios que ele mandar. Né? Não adianta só o serviço do santo. É verdade. Ninguém fala com clareza, porque, cara... a gente mesmo, quando procura alguma coisa deles na internet, um monte de gente diz que ele é um corpo incorrupto. E, cara, se você pega o corpo e olha e fala, caralho, mano, ele isso tava aí saiu assim, ficou santidade. enterrado 7 anos, eu paro tudo. Porque tudo bem, corpo incorrupto, você não ter se decomposto, é um fenômeno, pode acontecer, a gente tem outros e tal, mas do jeito que ele tá, é impressionante. Não, ali tá perfeito. Cara, ele tá ótimo, ali tá perfeito, entendeu? Entendi. E a família dele, cara, aceita de boa do Carlo Acutis? A família gosta muito disso. Esse é outro tema lá. Eles gostam bastante de tudo isso. A família dele é viva, né? A mãe. E aí eu falo 2 coisas. Uma é que, lógico, isso deve ter algum tipo de resultado na vida deles, né? É maldade falar econômico, mas vai que. Eu sei que a dor mas eu não duvido não, Thiago. Mas eu sou Hoje pai... em dia eu não demonizo o dinheiro. Eu sou pai de 2 meninas, imagino todos os processos que nunca, pelo amor, não passa pela minha cabeça, mas eu imagino a dor de uma família que perde um filho, ou se é isso, se é também um jeito dela seguir em frente e falar, bom, tudo bem, perdi meu filho, uma dor tremenda, puta desgraça na nossa vida, mas agora, é por um propósito. Ele uma tá missão. aqui ajudando. Eu sou um tipo de mãe de um santo que vai ajudar as pessoas e essa era a missão dele, tá bom. E isso ajuda ela a seguir em frente. Se for isso, que bom. Que bom. Porque eu lembro que na missa, eu acompanhei a missa do Carlo Acutis ao vivo, lá, eu lembro que eles cantavam e aí tava com um paninho. A beatificação. Foi em 2020, né? Foi 2020. Eu lembro que eu acompanhei, 2020. Era tarde, assim. Eu tava lá, falei, gente, tá acontecendo agora. Eu lembro que anunciaram e eu fiquei... E aí eu lembro que tinha uma cortininha, todo mundo cantando e tal, e cara, assim, pra mim foi um contraste, porque tava todo mundo muito feliz, e na hora que abrem a cortininha, um moço morto, tal, e a mãe estava do lado. A mãe, eu lembro que ela tinha um cabelinho enrolado assim, e aí entrevistaram ela em italiano e tal, eu não falo nada italiano, mas eu lembro que ela... O jeito dela falar parecia que ela tava feliz. Tipo, é incrível ter aqui meu filho, né? Virando aí um exemplo de fé para outros jovens, né? A gente fala que parece que a igreja quer tornar ele um santo. Não é um santo, é um beato mais jovem, o padroeiro da internet, uma coisa assim. Padroeiro da internet, ele é padroeiro da internet. Ele já é o padroeiro. É o padroeiro da internet. Ele é o padroeiro. Então você para pra pensar que, assim, talvez seja uma mistura de sentimentos ali da família, que é exatamente isso. Essa inversão de morte, porque quem morre primeiro é os pais, quem deveria morrer primeiro. A gente imaginar que é só dinheiro é muito deprê, é muito baixo astral. Uma pessoa que perde um filho e fala assim, agora eu vou ganhar dinheiro em cima do meu filho morto. Meu Deus, puta vida. Eu tenho uma eu ainda acredito um pouquinho na humanidade de imaginar
pode ser a elaboração desse luto, tomara que seja. É um jeito... Mas eu vejo por uma questão muito mais espiritual mesmo. Eu não descarto a ideia de poder ter dinheiro rolando, tipo, ó, a gente vai te dar a parte das visitas, porque a galera paga pra ir pra lá, né? Não paga. Não paga? Não, mas assim, mas tem uma série de obras dele então, pelo mundo. Pelo mundo, entendeu? então. No Brasil tem, na Argentina tem, na Itália tem. Tem obra do Carla Cucci aqui? O que é aqui? É obra assistencial, não lembro exatamente que leva qual, o nome, né? Mas eu acho que tem ali no Centro-Oeste, principalmente, onde houve, né, esse milagre. E aí a gente tá divagando sobre essas coisas porque a gente tá vivo. Então a gente olha como o espiritual, que é incrível, como um beato, possivelmente futuramente um santo popular, mas a gente fala, cara, como vivos, a gente também tem que analisar as questões mais concretas. Então, a gente analisa né? tudo, a gente Será não tá que no entra mundo dinheiro? só, né? Será que o que a igreja tem de acordo com a família? Isso me chama muito a atenção. Será que é só porque às vezes não pode nem rolar dinheiro? Eles falam, não, eu quero enquanto vocês estiverem mantendo meu filho como padroeiro da internet, e se há a possibilidade dele virar um santo, pode ficar, tipo, sabe, como uma missão, né? Claro. Porque as pessoas são muito humildes também, tem muita boa vontade. Tem isso, tem essa que assim, eu nem coloquei. Eu coloquei mais a questão da ideia da maternidade. Da burocracia, tá. Da maternidade, de falar, preciso elaborar essa tristeza tremenda que é perder um filho, e que bom que ele vai virar um santo, que vai me ajudar a seguir em frente, e porra, quanto mais famoso, melhor ainda, porque isso, né, afirma ainda mais isso que eu já acredito, e vamos embora. Mas a minha questão, Thiago, é muito física mesmo. Como por mais que o cara esteja beatificado, possivelmente se tornará um santo com obras mas como eu não consigo mensurar isso. Como é pra uma mãe e um pai ver o filho daquele jeito ali pra sempre. É esquisito. Por mais que esteja lá com todas as pompas. E eu vou te falar uma coisa, ao vivo é mais estranho ainda.